Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos finalizar o nosso livro de ciências, que irá da página 25 até 38. Vamos lá? Hoje iremos iniciar falando sobre a separação de misturas. Lembra lá que falamos um pouquinho na aula passada sobre as misturas? Tinha até o exemplo da massa de bolo, lembrem lá? Então hoje nós vamos ver a separação dessas misturas. Você estudou que a maioria dos materiais é composto de misturas. Portanto, se quisermos um componente específico de uma mistura, precisamos separá-los. A separação de misturas consiste em isolar um ou mais componentes que foram misturados, tá? Que foram lá naquela mistura. Observe alguns exemplos de misturas e conte para os colegas e o professor como faria para separar os materiais que compõem cada uma delas. Então, aqui nós temos 3 exemplos, tá? Temos a mistura de castanha de caju com amêndoas, temos a mistura de areia com pedrinhas e temos a mistura de água e sal. Para separar essas e outras misturas, existem alguns métodos de separação, que é aplicados de acordo com os componentes de cada mistura. Conheça algum deles. Então, para conseguir haver essas separações, cada uma vai ter um método para ser utilizado, tá? Então, vamos ver aqui alguns desses métodos. O primeiro que nós temos é o de catação, que ele é um método, que consiste em separar os materiais sólidos que podem ser separados manualmente. Nós vamos catando. Aqui no caso da castanha de caju e da amêndoa, poderia ser um método de catação. Iria catando manualmente, retirando uma a uma para separar quem eram as castanhas de caju e quem são as amêndoas, tá? Também temos aqui o método de peneiração, que é com o uso de uma peneira, que é possível separar sólidos de diferentes tamanhos. Esse poderia ser utilizado no caso das pedrinhas e a areia, tá? Então, eles poderiam ser peneirados. Então, a areia, que é mais fininha, iria cair e as pedrinhas iriam ficar na peneira. Aqui temos mais um método, que agora é o de filtração. Algumas misturas de sólidos e líquidos são separadas por meio da filtração. Esse método pode ser utilizado para separar uma mistura de água e areia. Por exemplo, consiste em passar a mistura por um filtro. Outro exemplo de filtração pode ser observada na separação do café, na preparação do café. Aquele coador que nós colocamos vai estar filtrando o pó do café, e o líquido. Então, sai só o líquido lá abaixo, tá? Então, esse é o processo de filtração. Posso fazer isso também quando eu quero filtrar a água. O outro que nós temos é a decantação, que é uma maneira de separar o sólido de um líquido, como o solo da água, e é a decantação. E esse método ele consiste em deixar a mistura em repouso para que, após algum tempo, o solo deposite no fundo e a água suba. Então, o que é o mais grosso, que no caso é a terra, vai lá para o fundo do pote e a parte que é a água mais líquida sobe, tá? Então, esse é o processo de decantação. E temos também o processo de evaporação, que é um método utilizado para separar muitas misturas, de sólidos. Ele é desenvolvido no líquido com uma mistura de água e sal. Então, olha lá, a água evapora e ficará só a parte sólida, que é o sal. Aqui tem até o exemplo das salinas que estão aparecendo aqui abaixo, tá? Então, esses são alguns métodos de separação das misturas. Aqui na nossa próxima página tem uma experiência que vocês podem estar tentando realizar em casa. Aqui no nosso Saiba Mais, vem falando um pouquinho sobre o processo de como é que funciona uma usina de reciclagem. Lá na usina de reciclagem, eles utilizam alguns métodos de separação, tá? Então, aqui ele vem falando um pouquinho pra gente no texto. E aqui na nossa próxima página, vem mostrando algumas lixeiras que nós podemos estar utilizando para praticar a reciclagem, tá? E algumas perguntinhas que vocês vão estar respondendo. Depois disso, agora sim vem as nossas atividades a respeito do que nós estudamos. Então, de acordo com o que estudamos sobre esse processo de misturas, de separação, os tipos de separação, vocês irão responder as atividades da página 30 e 31, tá bem? Agora vamos entrar no nosso próximo assunto, que se chama transformações dos materiais.
Bom, os materiais eles podem ter diferentes formas, né? Então vamos fazer a leitura. Ó, as coisas ao nosso redor e dentro de nós estão em constante transformação. Ao amassar uma folha de papel, por exemplo, ocorre a modificação da aparência do material. Porém, sua composição não se altera. Ou seja, os componentes da folha de papel continuam os mesmos. Então, mesmo que eu tenha uma folha de papel lá, tá? Lisinha, e eu amasse ela, ao amassar, ela não deixa de ser ainda uma folha de papel, tá? Ela consiste ainda com os mesmos materiais que ela era quando ela estava numa forma lisa, plana. Então, quando nós temos essa transformação apenas na aparência, tá? Do objeto, da folha de papel, do material, essa transformação ela é uma transformação física, tá? Quando só é na aparência. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Tem a madeira lá que se tornou uma cadeira. Tem a xícara que ao se quebrar continuou sendo uma xícara, mas agora ela está quebrada. Tem a latinha de refrigerante que está amassada. O sorvete ao derreter, tá? Esses materiais só estão mudando na sua aparência, então são transformações físicas, tá? Eles não mudaram a sua composição dos materiais. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma outra transformação, que já vai ser a transformação química. Olhem lá. Ao ser assado, um bolo tem as suas características modificadas. Essas modificações podem ser percebidas pela alteração de cor, de sabor, de odor e da consistência da massa. Então, antes de assar o bolo, a gente tem aquela massa mais líquida, né? O bolo, ao ser assado, ele se torna um bolo mais fofinho, mais sólido, mudou a aparência dele e mudou a composição dele. Então, ele sofreu uma alteração. Quando essa composição de um material muda, se transforma em outro material, tem outras características, outras formas, há a transformação química, tá? Então, no bolo houve a transformação química. Aqui abaixo temos alguns exemplos. Ó, tem a maçã, que com o tempo ela foi ficando, se apodrecendo, né? Então, foi havendo uma transformação química. Tem o ovo, que quando eu cozinho ele é cru, quando eu ponho ele no fogo, ele irá cozinhar e ele vai se modificar, ele também vai ter uma transformação química, tá? Então, esses são alguns exemplos. Então, quando só é na aparência, é uma transformação física. Quando mudou a composição química, virou uma transformação química, tá? Aqui, novamente, o livro traz um experimento para vocês estarem realizando. E agora, aqui nas páginas 35, 36 e 37, vem as atividades, tá? A respeito das transformações químicas. Quem conseguir realizar o experimento já responde a 4, que pergunta que tipo de transformação ocorreu no experimento, tá? Abaixo já temos algumas transformações que vocês vão estar escrevendo um pouquinho lá sobre. Vocês vão identificar se houve transformação física ou se houve transformação química, tá? Em cada uma das situações. Aí, ao lado, vocês irão escrever lá o que aconteceu e qual foi a transformação que houve, tá bom? A próxima questão é uma questão sobre verdadeiro e falso, que vocês vão estar observando lá as alternativas para dizer se é verdadeiro ou se é falso. A segunda vem um textinho falando sobre a estátua de Vênus. Ela foi esculpida em mármore, então, de acordo com a leitura desse pequenino texto, vocês irão responder a letra A, B e C, aqui da página 36, tá? Aqui na página 37, vocês irão observar os materiais e vão colocar F para transformação física e Q para transformação química, tá? Então, ao cortar o papel, tá sofrendo o quê? Uma transformação física ou química? Aí eu vou colocar. E vai colocar de acordo com cada um, tá? E abaixo, vocês irão ler a transformação dos alimentos e fazer o que se pede, tá? Que é para pintar as informações, tá? Tem 3 cores lá. E assim nós finalizamos o nosso capítulo de ciências do nosso módulo 1. Até lá o 4º ano, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.